Aqui para mais uma live das 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. A gente está aqui ao vivo, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, chegar mais próximo do microfone. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar aí mais uma live para falar aí sobre temas relacionados à saúde, falar sobre como melhorar a qualidade de vida, sobre suplementos, sobre vitaminas, sobre o que vocês quiserem falar. Bom dia, dona Valéria. Tá tudo certo por aí? Deixa eu colocar aqui no YouTube para eu ver o chat do YouTube, para ver se hoje teremos alguma pergunta por lá também. Se você tá aí no nosso canal do YouTube, curta aí o nosso vídeo para ajudar esse vídeo a ser divulgado para outras pessoas. E vamos lá para mais um dia, né? Estamos aqui já com o chat do YouTube aberto. Quem tiver pelo YouTube também pode fazer suas perguntas. E vamos lá. E aí, dona Valéria, como é que você está? Firme? Será que tem alguma pergunta que você queira fazer? Aproveitar que você está aqui com a gente mais uma vez. Enquanto as outras pessoas chegam para a nossa live. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. Rubens Prohaska, bom dia. Como é que você está, senhor Rubens? Pode falar um pouco dos benefícios da creatina? Posso falar sobre os benefícios da creatina, sim. A creatina é uma substância aí bem interessante, principalmente para quem faz atividade física. É um baita de um suplemento que pode ser utilizado como uma reserva de energia para o músculo, tá? Então a creatina é uma molécula proteica, então ela tem ali formada por aminoácidos e que o nosso próprio corpo produz, mas você pode suplementar ela ainda mais com ali o uso da creatina. É um tipo de substância que o corpo utiliza para poder produzir uma enzima chamada de CPK, creatina fosfoquinase. E essa CPK, ela é muito importante porque toda vez que você vai contrair os seus músculos, o seu músculo, ele para conseguir fazer essa contração, ele vai ter que usar uma molécula de energia chamada de ATP, que é uma molécula química. Sem ATP não tem vida. Então, o seu músculo, para poder contrair, fazer o movimento dele, precisa dessa molécula. O que acontece? Ele gasta esse ATP e aí começa a faltar ATP. Só que para o seu músculo produzir esse ATP de novo, ele teria que fazer uma via de produção de ATP dentro da mitocôndria, que é uma via que é mais lenta. E numa situação em que você precisa de uma contração muscular contínua, mais rápida, e que você não pode fadigar, o que vai acontecer é que existe um processo que a gente chama de ressíntese de ATP, que é o seu corpo ele refaz rapidamente esse ATP com a ajuda dessa enzima chamada de CPK. E aí a creatina entra nesse processo porque ela vai ser precursora dessa enzima. E é muito importante você ter ali uma concentração de creatina no músculo para você conseguir ter essa ressíntese de ATP. É um suplemento que ele não faz efeito de curto prazo, então não adianta você começar a tomar hoje a creatina e achar que no treino de hoje já vai fazer diferença. É um tipo de substância que vai acumulando dentro do seu músculo, porque você precisa produzir essa enzima a partir dessa creatina. Então, no caso, demora ali pelo menos um mês tomando todos os dias a creatina para você começar a perceber uma diferença, principalmente nos exercícios que são de resistência. Nesse tipo de exercício de resistência, ou seja, exercício, por exemplo, de musculação, de contração muscular, você vai ter esse benefício, porque nesse tipo de exercício existe uma utilização maior de açúcar e de glicose
a partir do ATP. Outros tipos de exercício mais aeróbicos, principalmente o aeróbico de média, de baixa intensidade, você tem uma utilização maior da gordura. E aí essa creatina ela não vai fazer tanta diferença assim, tá? Mas faz diferença. Então é um suplemento que você pode tomar todo dia. Geralmente a dose recomendada é de 3 a 5 gramas. Existe muita dúvida se a creatina pode causar problema renal. A resposta hoje em dia é que não causa problemas renais. A pessoa mesmo com problemas renais pode consumir sem problema. Essa preocupação existia porque toda vez que você tomava a creatina, aumentava a creatinina, que é uma substância que a gente utiliza para medir a função renal. Só que o que acontece? Essa creatina, quando ela vai ser eliminada no nosso corpo, ela é eliminada na forma de creatinina. Então, essa transformação ela acontece e isso não quer dizer que você tem ali uma insuficiência renal acontecendo. Você só tem um aumento da creatinina. Pode acontecer também por outros fatores. Como, por exemplo, você ganhar mais massa muscular, você também vai ter mais produção de CPK, vai ter mais metabolismo da creatinina. Então, para você acompanhar a função renal de pessoas que fazem uso da creatina, o ideal é que você utilize uma substância chamada de cistatina C, um exame laboratorial que você faz. Você consegue avaliar a função renal por uma outra via que não a via da creatinina, tá? Mas é mais ou menos um resumo sobre a creatina. Então, a segunda pergunta do Rubens, o que tem a ver creatina com creatinina? São substâncias bem parecidas, Rubens. A creatina é transformada em creatinina. E essa creatinina ela é um marcador que a gente usa para avaliar a função renal. Ela mostra como é que está a filtração do rim de uma forma indireta, tá? Mas aí acaba que a creatina interfere nesse valor e a gente tem que usar outros parâmetros para avaliar a função renal. Dona Valéria, estamos bem, graças a Deus. As crianças com a Raíssa estão bem. Obrigada. Dona Raíssa está ótima. Firme com as crianças. Davi e Lucas estão excelentes, graças a Deus. Juliana, você desvermefuga os filhos de quanto tempo? Então, quem faz esse processo é a Raíssa, mas eu acredito que é mais ou menos a cada não sei se é 6 meses ou 1 ano, Juliana. Eu só preencho as receitas, ela que controla essas questões. A parte de organização da casa, organização de tudo é mais a dona Raíssa. Eu sou só o peão da história, eu faço as receitas. Mas agora eles vão passar esse mês, inclusive, com a pediatra. Então, ela também acaba direcionando melhor essa questão. Psicóloga Mo. Bom dia, acabei de receber diagnóstico de doença de Berger. Posso fazer tratamento com imunossupressor e protocolo Coimbra? Pode. A doença de Berger é uma doença autoimune. E você pode sim fazer o tratamento do protocolo Coimbra e da doença de Berger ao mesmo tempo. Mas tem que estar atento sempre aos riscos de cada tratamento, né? No caso do uso dos imunossupressores, sempre tem que estar atento ao aumento do risco de você ter um câncer ou ter uma infecção mais grave, que é o maior problema desse tipo de medicação imunossupressora. Tem muitos médicos que ainda usam muito corticoide, e o corticoide também tem uma série de efeitos colaterais. Então, cada tratamento que você faz sempre tem ali alguns cuidados que você tem que ter para você não evoluir com complicações. Então, é importantíssimo você avaliar as complicações e avaliar o custo-benefício de cada intervenção que você faz, tá? Dona Elisângela, bom dia. Estou aí, Rubens. Tem mais perguntas aí pra gente, Rubens? Elisângela, sobre as panelas, qual a melhor? Como saber na escolha da compra? Então, se for avaliar qual a melhor panela
que você usa, a gente, assim, tem a melhor de todas e tem outras que tem um bom custo-benefício. Nunca vai ter panela perfeita para você utilizar. No caso, a panela que mais tem sido recomendada é a panela de aço cirúrgico. É um aço cirúrgico especial, que é aquela panela, por exemplo, da Royal Prestige. Esse tipo de panela ela tem um benefício de ter uma eliminação muito pequena de metais na alimentação. O grande problema das panelas é que elas podem eliminar resíduos tóxicos. Por exemplo, a panela de alumínio vai eliminar o alumínio, que é uma substância tóxica. A panela de teflon vai eliminar o teflon e o revestimento interno dela é de alumínio. Então, as duas substâncias elas podem fazer mal para a saúde. Outra panela que você pode utilizar é a panela de aço inox. Qual que é o problema do aço inox? A maior parte das ligas de aço inox é feita de uma liga que vem com o níquel. Se a pessoa ela tiver uma sensibilidade maior ao níquel, que é um metal pesado, ela vai ter problemas. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas não falam sobre a panela de aço inox, mas tem essa questão. Mas em relação ao alumínio e teflon, ela é muito melhor. Tem panelas também que você pode utilizar, na minha opinião, são as melhores, que são as panelas de vidro. Só que você tem que ter muito cuidado para não queimar a sua comida, porque as panelas de vidro elas têm uma capacidade de aquecer muito o alimento e elas continuam cozinhando o alimento, assim como o inox, depois que você desliga a panela. Então às vezes você tem que desligar um pouco antes para você não queimar a sua comida. Mas eu gosto bastante de panela de vidro, inclusive a gente usa aqui em casa panela de vidro também. A gente tem de inox, a panela de pressão, e no dia a dia a gente usa ou panela de vidro ou panela de cerâmica também, que é uma boa opção. O problema da cerâmica é que com o tempo ela vai, por mais que você cuide, ela vai raspando e por baixo da camada de cerâmica você tem ali também o alumínio, e aí vai liberando mais alumínio. O alumínio ele é um problema de saúde pública e esse excesso de alumínio que a gente tem contato é péssimo para nossa saúde. No longo prazo aumenta o risco de várias doenças, aumenta o risco cardíaco, aumenta o risco de você ter infarto, derrame, aumenta o risco de você desenvolver uma doença de Alzheimer. Por mais que entre pouco alumínio no seu organismo, o alumínio ele tem por si só capacidade de quebrar a barreira intestinal, então ele favorece a própria entrada dele no organismo e ele favorece a entrada de outras substâncias tóxicas para o seu corpo, que é péssimo. Alumínio também favorece a quebra da barreira hematoencefálica, que é um outro problema, que é uma barreira de proteção do cérebro, permitindo que substâncias tóxicas entrem no sistema nervoso. No sistema nervoso, o alumínio também é extremamente tóxico e inflamatório, levando ao acúmulo de proteínas indesejáveis no sistema nervoso, associado principalmente ali à doença de Alzheimer. A gente sabe que o alumínio é tóxico já há muito tempo, mas eles falam sempre em dose segura de determinadas substâncias. E é difícil você estimar uma dose segura de uma substância que pode ser tóxica, porque pessoas têm genética diferente. Algumas pessoas têm uma genética que consegue eliminar bem o alumínio, tem pessoas que não conseguem eliminar bem esse alumínio e vão ser acumuladoras de alumínio. Crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista, elas têm uma tendência a acumular esse alumínio. Então, se essa criança já tem esse fator de risco de ter uma genética desfavorável, quando ela se expõe a esse alumínio no ambiente, ela vai desenvolver um processo de neuroinflamação que vai ter uma série de consequências para a vida inteira dessa criança. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Tem outro tipo de panela também que pode ser usado, panela de pedra. Para quem faz o protocolo Coimbra tem que ter cuidado com panela de pedra sabão, porque pode liberar carbonato de cálcio na comida. Então, e é uma quantidade relevante de carbonato de cálcio. Então é importante estar atento a essa questão. E que eu saiba de panela é isso.
Mas tem todas essas opções, tem que avaliar o custo-benefício de cada uma e se também cabe no seu bolso. Como eu disse, a melhor é a de aço cirúrgico, porém, a de aço cirúrgico você vai ter que vender um rim para poder conseguir comprar. É uma panela extremamente cara. O kitzinho básico aí dessas panelas custa ali em torno de 5 a 10 mil reais para um jogo ali de 3, 4 panelinhas. E se bobear sem a tampa, com a tampa vai sair muito mais caro. Rubens, existe algum suplemento para eliminar alumínio? Existe sim, Rubens, vários suplementos para eliminação do alumínio. O mais eficiente deles é o silício. O silício é uma substância que se liga muito fortemente ao alumínio e, além de eliminar o alumínio, ele favorece o efeito de bloquear o efeito inflamatório do alumínio dentro do corpo. Como ele tem uma afinidade muito grande pelo alumínio, a partir do momento que você começa a tomar o silício, ele vai se ligando ao alumínio dentro do nosso corpo e ali ele já para de ter a capacidade de causar inflamação. Então isso é muito importante. O silício ele é bem interessante porque ele ajuda a eliminar o alumínio da pele, ajuda a eliminar o alumínio dos ossos, ajuda a eliminar o alumínio do sistema nervoso e com isso ele vai conseguindo ajudar a fazer ali um detox bem interessante. Outras substâncias que podem ser utilizadas para a eliminação do alumínio são, por exemplo, os precursores da glutationa. A glutationa é uma substância do nosso organismo que é produzida a partir de 3 peptídeos, 3 aminoácidos, e essa substância ela tem uma forte afinidade também pelos metais e acaba sendo uma forma de você eliminar esses metais pesados. O zinco também é um forte estimulante de proteínas que ajudam na eliminação de metais pesados no corpo. E acredito que basicamente essas são as substâncias aí que têm um maior efeito que você tem aí descritas na literatura. Tem outras substâncias também com efeito detox, mas a gente sempre tem que ir vendo na prática como fazer isso, como fazer essa eliminação adequada. A gente sempre pede exames para poder avaliar como está essa questão dos metais pesados, em especial alumínio. E com esses exames a gente consegue avaliar se esse alumínio está sendo eliminado de forma adequada ou não. Isso é interessante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Dona Sônia Santos, bom dia, Dr. Cláudio. Extrato de cúrcuma, dependendo da quantidade, pode ser tóxica para o fígado? Então, Sônia, não tem esse dado de toxicidade hepática relacionada à cúrcuma. Inclusive, ela tem um efeito antioxidante no fígado. Tem vários estudos mostrando que ela é capaz de ajudar na eliminação de substâncias tóxicas, até dos próprios metais pesados. A cúrcuma ela tem um efeito anti-inflamatório bem potente e ela tem sido já estudada há muito tempo. Inclusive tem estudos mostrando que se você pegar lá o pozinho de cúrcuma, mesmo tomando por períodos prolongados uma quantidade enorme de cúrcuma, tipo 12 gramas por dia, você já você tem um tratamento extremamente seguro e não aumenta o risco de você ter problemas hepáticos não, tá? Mas assim, pode ser que tenha para algumas pessoas algum tipo de efeito hepático, até pode, mas não é algo que é relevante, se for um evento extremamente raro que a gente não vê na prática clínica. Lembrando sempre que a cúrcuma é uma substância que a gente tem que, de preferência, tomar junto com a pimenta do reino, pimenta preta, porque essa pimenta tem uma substância chamada de piperina que aumenta muito a capacidade de você absorver a curcumina, que é a substância ativa presente na cúrcuma. Então a piperina ela impede a degradação da curcumina e o seu corpo consegue absorver uma quantidade ali 20 vezes ou mais de cúrcuma com isso, de curcumina no caso. E aí você consegue ter esse benefício. Principalmente o benefício anti-inflamatório, de eliminação de metais pesados, que é tão importante no caso da manutenção aí do nosso organismo, tá bom?
Eu ainda fico meio perdido aqui entre YouTube e Instagram, mas a gente tá aí adaptação. A gente tenta olhar aqui para um lado, olhar para o outro. Então a gente vai aqui aprendendo a mexer e fazer a nossa live nas duas plataformas ao mesmo tempo, tá? Dona Elisângela, muito obrigado pela resposta. Panela de vidro seria qual marca? Então, tinha uma marca muito famosa de panela de vidro, que é a Vision, né? Não sei nem se tem hoje essa panela. Posso até ver aqui no YouTube. Panela de vidro. Eu acho que essa panela não existe mais. Mas você consegue comprar, ó, tô vendo aqui da Nadir, que é aquela marca que produz copos. Eles vendem um conjunto de panelas. Panelas pequenas, mas que dá para ser usadas, né? Só tem que ter muito cuidado para não quebrar a panela, né? As panelas de vidro, elas quando cai no chão, quebra. É igual aqueles vidros de Marinex que você compra, se você deixar cair, já era. Mas você consegue comprar algumas panelas aí de vidro que são ótimas para você utilizar. E pelo que eu tô vendo aqui, tem algumas opções aí que são interessantes, tá? Dá uma pesquisada que é uma boa opção. Panela de vidro para poder cozinhar. Agora, panela de pressão de vidro eu nunca ouvi falar, Elisângela. Também posso ver aqui, mas acredito que não. Na verdade, seria até meio perigoso, né? Porque imagina se uma panela dessa de vidro estoura com pressão, vai virar uma bomba, uma granada. Eu acredito que não tenha panela de pressão de vidro, mas posso estar errado. Eu não achei aqui para comprar, não. E eu acho que eu não compraria por conta disso, porque eu já imagino uma panela dessa estourando e jogando vidro com pressão para tudo quanto é lado. Uma granada na cozinha. Eu tô fora. Ó, Cris colocando aqui 9 colheres de cúrcuma para uma de pimenta preta. Na verdade, não precisa ser uma concentração tão alta assim de pimenta, não, né, Cris? Pode ser uma concentração menor, né? Geralmente eu recomendo para os pacientes, se eles quiserem fazer essa mistura da cúrcuma com a pimenta do reino, colocar em média 1 grama de pimenta do reino para cada 100 gramas de cúrcuma, no máximo ali 5 gramas de pimenta do reino para 100 gramas, que é uma concentração razoável. Não precisa de tanta pimenta do reino assim para você conseguir fazer essa absorção. Tem pessoas também que são muito sensíveis à pimenta do reino, né? Principalmente pessoas com varizes, com hemorroida, elas podem ter ali alguma interação desagradável de causar coceira com o uso dessa pimenta. Algumas pessoas também têm uma certa alergia, então tem que ter cuidado em relação a isso. E ó, a Cris falando também que tem óleo essencial de cúrcuma, que é maravilhoso. Realmente imagino que deve ser bem interessante o óleo de cúrcuma. Ó. Dona Elza, Vision é ótima, encontra na internet, mas não tem mais nas lojas. Uma pena, panela boa. Então, é uma questão aí que a gente pode ver essa questão do alumínio, né? Mas é isso, pessoal. Já são 8h10, tenho que ir pra academia correndo. 8h30 tenho que estar lá na academia para poder treinar. Tô com a ajuda de um amigo meu para poder fazer esses treinos. Vamos treinar junto hoje, 8h30, tá? Agradeço a presença de todos vocês na live de hoje. Muito obrigado mais uma vez.
pelas perguntas, para a gente poder ter essa oportunidade aqui de compartilhar conhecimento. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Fiquem com Deus. E amanhã, 7h30 da manhã, mais ou menos, a gente está por aqui. Às vezes a gente dá uma atrasadinha, porque a gente não sabe como que está o trânsito de São Paulo. Tem que levar as crianças na escola. Mas logo, quando eu chego em casa, eu já venho correndo para a gente poder começar a nossa live. Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.